Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, com o Joseph Larsen, com o Josh Rosenstern e com o Dr. Don Paul Gray, com o Dave Smith. E é muito bom poder estar com você aqui hoje. John, você pode continuar de onde paramos? É no versículo 26. Eu li o versículo 26 ontem, mas, por favor, leia de novo o capítulo 2 de Daniel, versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio encantador. Só um minuto. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. O rei perguntou a Daniel: você pode me falar qual foi o sonho que eu tive e a interpretação do sonho? O único povo na face da terra que tem conhecimento sobre o que está por vir, não o que vai acontecer amanhã, não de bobeirada, mas do que vai acontecer neste planeta. E são os cristãos, salvos e batizados com o Espírito Santo. Então, quando o rei perguntou: você pode me dizer? E por aí vai, ele estava perguntando para a pessoa certa. E, infelizmente, não existem muitos que parecem acreditar na palavra de Deus, mas ainda existem muitos que eles amam a Deus e, como alguém disse aqui, ainda existe esperança. Irmão Swagger, um ministro chamado Jason Simmons, que veio e pregou uma mensagem, e a pergunta na mensagem dele era: o que você tem em casa? E essa mensagem era sobre a viúva de Zerafate, que Elias foi visitar, e ele perguntou o que ela tinha. E a ideia do sermão foi que o que ela tinha na casa dela era o bastante para que Deus usasse e operasse um milagre. É a mesma coisa com a igreja hoje. Não precisamos buscar, como muitas igrejas fazem hoje, visitando as convenções da Starbucks, perguntando para eles como é que você deve colocar o profissionalismo na igreja. Como é que é, rapaz? Repete aí. Não, é porque eu estava lendo um livro que estávamos estudando e eles estão aprendendo algo que vem de uma corporação como Starbucks, porque eles tiveram sucesso. Mas o que esse povo sabe de pregar o evangelho? Bem, da mesma maneira que essas companhias fazem um bom produto, como o irmão Dave falou, como igreja nós estamos aprendendo do mundo. Ele está falando de marketing. Não, eu sei do que ele está falando, eu entendo, mas o que é que eles podem ensinar para a igreja? Bom, eles falam que eles têm algo para oferecer. Eles têm algo sim. O que eles têm para nos oferecer é café, isso sim. É verdade, precisamos de café. Mas a verdade é o que você falou. Deus já providenciou. Ele colocou os dons no corpo de Cristo. Colocou no corpo de Cristo os ofícios, as funções. E assim como foi com Daniel, Deus o usou de uma maneira especial. O que ele tinha revelado já estava no coração de Daniel desde o princípio, mas só começou a abrir as portas para ele depois. Esse dom estava no coração dele, e é um pensamento simples, mas o que você está falando é verdade. Existe esperança, e é aquilo: Deus já sabe da fome que vamos passar, e ele já colocou, na verdade, ele já convenceu, ele está abrindo, dando revelação e tocando corações agora, para que sejam usados dessa maneira. Mas ele sempre fez assim, mas sempre existe esperança, como você falou. Ele vai usar homens como João Batista para converter o coração dos pais aos filhos, e ele vai trazer uma restauração de alguma maneira. E ele já está fazendo isso, para dizer a verdade. Olha o que Deus está fazendo através desse programa, dessa rede de televisão. Você estava mencionando como no meio de todo esse vírus
que encaramos, o Senhor tem feito mais pessoas assistirem, mesmo na tempestade. Deus está mostrando a verdade de que Ele é fiel, que Ele nos deu um meio de vencer tudo isso. É a maneira de Deus. Ele fez isso com Daniel e está fazendo hoje. E Deus usa as pessoas que outros jamais imaginariam que Ele podia usar. E Ele olha para o coração da pessoa. Irmão Swagger, se pudermos continuar falando do que você falou há um instante atrás, que são os cristãos que têm a resposta para o que está por vir da palavra de Deus, e é o mesmo recurso que temos para responder às perguntas: aonde estamos e de onde viemos? Quando o homem tenta responder às perguntas do coração humano sem a palavra de Deus, acaba em uma mentira e uma teoria falida. A palavra de Deus nos diz de onde veio o homem. Deus criou os céus e a terra. O homem tem tentado resolver isso sem Deus, e aí temos a teoria da evolução e várias ciências construídas em uma filosofia de nada. Aprendi muito sobre isso, e essa é a tentativa do homem de responder a perguntas sem a palavra de Deus, que nos dá a resposta. O cenário do homem agora, os problemas que encaramos, é daí que veio a psicologia. Homem tentando resolver os problemas da vida sem a palavra de Deus. As grandes questões da vida. O que é a vida? Existe um lugar chamado céu e um lugar chamado inferno? E o que é vida eterna? Só o Evangelho responde essas questões, mas nenhuma outra coisa. Essas são as questões verdadeiras. São as coisas que importam, têm valor. Fora outras bobeiras, né? Tipo a igreja indo para Starbucks para aprender a ganhar o mundo para Jesus e encher as igrejas. O que você ia dizer? Não, eu estou chocado com você e a Starbucks aí. Não, porque eu acho que vocês estão brincando, não é? Não, é verdade. E eu entendo o que eles estão tentando fazer. Estão tentando descobrir a situação com o marketing, as estratégias, as filosofias sobre como fazer as coisas. E a palavra de Deus nos mostra como construir a igreja. E se não estiver na Bíblia, não é algo que devemos fazer. Eu sempre disse, se está na Bíblia, a gente faz. Se não está, a gente não faz. É só seguir isso. Mas eu posso falar sobre algo que nós estamos próximos disso? Dá para você imaginar, por um instante, esse chefe aqui, chamado Arioque, perdidinho, sem saber o que fazer, mas ele recebeu uma ordem. Você tem que pegar esses sábios e matar todos. Podiam ser centenas deles, certo? E Daniel se levanta, como você fez aquele dia em Washington, com uma resposta. Deixa eu responder esse homem. E aí, esse jovem judeu, eu não acho que ele era um homem velho, não. A gente sabe qual era a idade dele nessa época? Daniel, acho que ele não era muito velho, talvez pouco mais velho do que 25 anos, talvez. Então, olha só, esse jovem aparece na frente de Nabucodonosor. Eu imagino a aparência dele. Eu não sei, você acha que talvez ele fosse intimidador? E aí ele diz, eu tenho a resposta. Hoje, diríamos que ele era um prisioneiro de guerra. Verdade. Mostram claramente que ele era de Judá. Ele é um cativo que trouxemos. Sim, ele fala, eu tenho a resposta. O quê? Esse homem da Judéia? Esse prisioneiro de guerra aí? Vou deixar você responder o resto. Realmente, olha, mas Daniel tinha a resposta. Essa é a situação. Mas pode continuar, John. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Existe uma repreensão ao rei implicada aqui na resposta de Daniel. Ele pergunta isso, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. Quando vocês perguntaram que tipo de homem era Nabucodonosor, ele era o rei mais poderoso na face da terra. Não havia outro como ele. E dá para imaginar Daniel dizendo aqui, esse homem está me dizendo o que os magos não conseguiram me dizer. Então, Daniel